Oi pessoal, tudo bem com vocês? Finalmente chegamos na rota da melhor garota. Bom, vamos lá. Iniciamos no campo de treinamento. O nosso protagonista estava perdido em pensamentos. O Hachiman tem o seu nome chamado pela Iroha. Ele se pergunta o motivo de estar sendo chamado. A Iroha diz que quer levar ele a um lugar. Os dois saem para fora e encontram um lindo cenário. O céu estava cheio de estrelas e o chão coberto de neve. O Hachiman dá uma olhada e fala que o clima está bem romântico. Ele chega a desejar que a Komachi e o Saika estivessem ali. Assim poderia agir como se as estrelas não fossem nada perto dos dois. A Iroha pergunta ao Hachiman se a Komachi e o Saika são existências comparáveis às estrelas. Ele responde que não, fala que os dois são existências maiores que as estrelas. O Hachiman diz que não hesitaria em destruir a Terra se fosse pelos dois. Ele não é nem um pouco exagerado. Mudando de assunto, a Iroha fala que as estrelas estão bem bonitas e pergunta ao Hachiman se ele conhece as constelações. Ele responde que o seu conhecimento está no nível médio. A Iroha pergunta qual é a constelação que eles estão olhando. O Hachiman diz que é a constelação de Orion. Ele começa a explicar sobre, mas a Iroha não mostra muito interesse. Isso faz o Hachiman falar para ela: você não tem muito interesse em estrelas, não é? A Iroha responde que isso não é verdade, já que ela sempre olha o horóscopo das revistas. O Hachiman diz que isso só mostra que ela está interessada na sorte. A Iroha concorda com ele. Ela fala que gosta de olhar as estrelas, afinal, é romântico. No momento em que diz essas palavras, a Iroha solta um suspiro e segura o braço do Hachiman. Isso deixa o coração do nosso protagonista acelerado. A Iroha fala que está um pouco frio. O Hachiman concorda e pergunta se eles deveriam voltar. Quando ele estava pronto para voltar, a Iroha o impede. Ela pergunta: ei senpai, seria maravilhoso se você pudesse beijar a pessoa que você gosta em um lugar como esse, né? O Hachiman responde que essa seria a última vez que poderiam ver esse céu estrelado. Então a Iroha teria que esperar até a próxima vez para ir com o Hayato. Essa resposta faz a Iroha suspirar novamente. O Hachiman se pergunta se o suspiro foi por conta do frio. A Iroha diz que é muito difícil e estende a sua mão para o céu. Ela fala que se estender a mão, parece que pode alcançar o céu, só que ela nunca conseguiu. Mas mesmo assim, ela continua desejando alcançar. Por isso sempre acaba levantando sua mão em direção ao céu. A Iroha fala que deve ter alguém que se sente assim também. O Hachiman pergunta se ela está falando do Hayato. Ao escutar isso, a Iroha abaixa os braços e fala: isso mesmo, o Hayato também pode estar se sentindo assim. E então, pegando o nosso protagonista de surpresa, ela dá um beijo na bochecha do Hachiman. Ele fica confuso com o que acabou de acontecer. A Iroha diz que fica pensando que não existe só uma coisa bonita. É como as estrelas, se ela se concentrar apenas na que brilha intensamente, não vai notar as pequenas estrelas próximas dela, mesmo que aquela estrela fosse algo real para ela. O que era importante para ela não era tão bom assim, e essa estrela pode ou não ser a coisa real. Ao terminar a conversa, a Iroha agradece ao Hachiman por ter acompanhado ela. Depois da Iroha voltar para a casa do campo de treinamento, o Hachiman fica pensando no beijo que recebeu. No dia seguinte, depois de voltar da viagem de esqui, o Hachiman continua pensando na Iroha, tanto que chega a achar ela a garota mais fofa do mundo. Voltando um pouco à sua rotina, o Hachiman foi conversar com a Yukino e a Yui. Ele fala para as duas que a Komachi foi aprovada no vestibular e vai entrar para a escola. Elas ficam felizes com a notícia. Principalmente a Yukino, ela estava ansiosa pelo resultado. Alguns momentos depois, a Iroha faz uma visita ao clube. Ela queria o Hachiman emprestado para carregar sua bagagem. A Yui e a Yukino comentam que estão acostumadas a ver esse tipo de situação. Isso me lembra uma cena do anime onde o Hachiman leva as compras da Iroha. Naquela cena, a Yukino e a Yui ficam surpresas. Parece que nesse momento na visual novel, essa situação está sendo bem recorrente. Voltando à história, a Iroha e o Hachiman foram ao shopping que fica na frente da estação. A Iroha queria ver os anéis que tinham chamado sua atenção. Ela pergunta ao Hachiman qual dos anéis ele achava o melhor. Ele responde que ela deveria comprar e usar todos. A Iroha não gostou muito dessa resposta. Ela queria comprar algo que o Hachiman escolheu. Por isso a Iroha foi atrás de outros anéis e perguntou mais uma vez: qual você acha melhor? Dessa vez o Hachiman finalmente respondeu. Ela foi correndo comprar o anel escolhido. Quando a Iroha volta, o Hachiman diz que ficou surpreso por ela não tentar fazer ele pagar, nem que fosse por brincadeira. A Iroha fala que não queria que ele pensasse que essa era a intenção dela. Ela não queria só um anel, queria um anel escolhido por ele. O Hachiman ficou sem ter o que responder. A Iroha também diz que o Hachiman não parece ser o tipo de pessoa que compra presentes. Ele diz que ela não precisava ser tão sincera.
A Iroha fala que tem que dizer essas coisas, já que o Hashiman duvida muito dos outros. Ele concorda com ela. A Iroha também diz que não é como a Komachi. Para quem não se lembra, o Hashiman tem uma mania de comparar a Iroha a uma irmã mais nova. Basicamente foi uma cutucada dizendo, não sou sua irmã. Encerrando as compras, os dois foram até um café. Mas isso foi pulado, fomos direto para o outro dia. A Iroha e o Hashiman vão ter um encontro no aquário. Eles chegaram ao mesmo tempo, ainda faltava 15 minutos para o horário combinado. A Iroha disse para o Hashiman voltar para casa, fingir que esqueceu alguma coisa. Ela chegou 15 minutos mais cedo, porque queria chegar antes dele. Só que o Hashiman estragou tudo. Ao entrar no aquário, eles ficam admirados pelo quão bonito é. A Iroha mostra onde ficam os peixes de água doce. O Hashiman fala que eles parecem ser deliciosos. Os dois chegam até o salmão Sakura e olham a sua placa de informações. Na placa diz que o motivo do seu nome é porque ele é um peixe capturado na mesma época que as sakuras florescem. E quando amadurecem, ficam com a mesma cor da cerejeira do casamento. O salmão Sakura também tem um segundo tipo, que são os peixes que vão para o mar. A Iroha fala que sabe o motivo do Hashiman saber tanto sobre o salmão Sakura. É porque viver a vida em água doce é semelhante a viver a vida toda em casa. Ela não perde a oportunidade de tirar uma com a cara do Hashiman. A Iroha diz que pode simpatizar um pouco com o peixe. O Hashiman fala que é porque ela é duas caras. Os dois são um par perfeito, um tira sarro do outro. A Iroha responde que é assim que uma garota é, que isso faz uma garota fofa. O Hashiman concorda. Saindo da área do salmão Sakura, os dois foram ver as algas gigantes. O Hashiman olha para elas e para os peixes em volta. Isso faz o nosso protagonista pensar que deve ser bom ser um peixe. Foi nesse momento que o Hashiman tomou uma decisão. Ele decidiu se tornar um dono de casa. A Iroha diz para ele não decidir as coisas olhando para os peixes. Além disso, ela pergunta se o Hashiman sabe fazer as tarefas domésticas. Ele responde que tem o conhecimento. A Iroha fala que não adianta ter o conhecimento se não for usado. O Hashiman fica curioso e pergunta se ela sabe fazer as tarefas domésticas e economizar dinheiro. Ele pergunta 2 vezes se a Iroha consegue economizar dinheiro. Ela responde que consegue fazer o trabalho doméstico. A Iroha fica incomodada com o Hashiman ter perguntado 2 vezes sobre economizar dinheiro. Ela fala que não é uma gastadora, e ele sabe muito bem disso. O Hashiman se lembra do quão bem a Iroha arrumou a cama na viagem. Isso faz ele dizer que ela pode ser uma boa esposa no futuro. A Iroha pergunta se essa foi uma proposta indireta. Ela pede para ele parar. A Iroha diz que essas coisas só devem ser ditas quando ele começar a trabalhar e atingir as habilidades mínimas em tarefas domésticas. No fim, ela fala me desculpe, e faz sua típica recusa ao Hashiman. O nosso protagonista fica um pouco triste depois de ser recusado. Ele fica olhando para o aquário. A Iroha pergunta se ele encontrou o genuíno que tanto procurava. Ela diz que já encontrou o dela. Nesse momento, a Iroha fala que tem neve no cabelo do Hashiman e pede para ele não se mexer. Ela se aproxima e dá um beijo na boca dele. Ela também aproveita e abraça o Hashiman. O nosso protagonista fala que pode sentir os batimentos cardíacos dela. A Iroha diz que quando está próxima dele, pode ser do jeito que é de verdade. Ela fala que enquanto o Hashiman esteve ao seu lado, ele sempre prestou atenção nas suas personalidades, seja a pública e a privada, também nas suas verdades e mentiras. A Iroha fala que ama esse tipo de senpai. O Hashiman fica sem palavras. Ele diz que pensava nela como alguém como a Komachi. A Iroha fala que sabe, tanto que deixou claro que era diferente. O Hashiman diz que ela é fofa e que queria cuidar dela. Ele fala que sempre ficou duvidando de si, achando que os sentimentos que sentia era de um amor fraterno. Só que ele estava errado, não conseguia mais ver a Komachi nela. A Iroha é a Iroha. O Hashiman conclui as suas palavras dizendo algo que a Iroha sempre quis ouvir. Iroha Ishiki, eu gosto de você. Isso faz a Iroha abraçar mais uma vez o seu amado. Os dois ficam algum tempo abraçados. O Hashiman nota que ela encaixa perfeitamente nos seus braços. Ele diz que ela é insuportavelmente preciosa para ele. Com um sorriso fofo no rosto, a Iroha olha nos olhos do Hashiman. Ela estava com as bochechas vermelhas e olhava como se estivesse esperando algo. O Hashiman pede desculpas por ter demorado tanto para falar que gosta dela. A Iroha responde que esperou por muito tempo, o que faz ele pedir desculpas novamente. A Iroha fala que ama o Hashiman sendo do jeito que ele é. Depois desse belo momento romântico, se passa algum tempo. O nosso protagonista já estava na universidade e a Iroha ainda é a presidente do conselho estudantil. O Hashiman foi até a sua antiga escola para fazer uma visita para sua amada. A Iroha agora estava com um cabelo comprido. Assim que o Hashiman chega, a Iroha fala que ele está atrasado. Ela pergunta se ele não tem um tempo livre na universidade. O Hashiman responde que não. Ele diz que teve que desistir do 5º período para poder se encontrar com ela. A Iroha fala que da próxima vez, ele deveria desistir do 4º período. Isso causa uma certa preocupação no nosso protagonista.
Porque se ele fizer isso, na próxima vez, a Iroha vai pedir para ele desistir do terceiro período. Enquanto os dois conversavam, o Hachiman fica olhando o conselho estudantil. A Iroha diz que deve ser nostálgico, já que faz algum tempo que ele não aparece. O Hachiman fala que não faz sentido alguém como ele sempre aparecer. Depois faz uma pergunta, ele pergunta se a Iroha está sozinha. Ela responde que sim. Era um dia antes dos exames de admissão. Todos que estão de plantão foram chamados para a sala dos professores. O Hachiman diz que deve ser bom poder relaxar sabendo que vai receber recomendações. A Iroha fala que é bom sim. Ela aproveita e entrega uma papelada para o Hachiman olhar. Talvez seja o seu discurso de formatura. Uma coisa interessante de saber é que a Iroha foi a única pessoa na história da escola a ser a presidente do conselho estudantil por 2 anos seguidos. Chega a ser curioso pensar que ela não queria o cargo, teve que ser convencida. O Hachiman fala que fez um bom trabalho de convencimento. A Iroha quer ser recompensada pelos 2 anos de trabalho no conselho estudantil. Afinal de contas, é culpa do Hachiman por ela ser a presidente. Ele pergunta se vai ter que dar a recompensa ali no conselho estudantil. A Iroha diz que não tem problema, não tinha ninguém mesmo. Quando eles estavam quase se beijando, a Komachi aparece. Ela tinha ido entregar alguns documentos para a Iroha. Assim que notou o que estava acontecendo, a Komachi foi embora correndo. O Hachiman fala que a situação ficou estranha e pergunta se deveriam parar. A Iroha riu e disse que não. Ele ainda tinha que recompensar a atual presidente do conselho estudantil. Quando finalmente eles iam se beijar, a história acabou. De todas as histórias alternativas, essa foi que eu mais gostei. Agora é esperar para ver se vai ter tradução da light novel da Yui e do terceiro jogo. Bom, vou ficando por aqui. Até a próxima.